Muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Universidade Aberta, ao Salão Nobre, e esta sessão especial do Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje acolhemos cá os colegas diretores e coordenadores de um projeto de investigação que estamos a desenvolver, numa parceria interuniversitária, intitulado História Global das Relações Internacionais de Portugal, e que se enquadra num projeto mais amplo, em que estamos, de algum modo, a testar, teoricamente e aplicadamente, o conceito de história global, para revisitarmos a história de Portugal em diferentes perspectivas e dimensões temáticas, na sequência de outros projetos que já concretizámos, como a história global da literatura portuguesa, a história global da alimentação portuguesa, ou agora acabada de ser a história global da economia e da gestão de Portugal. E agora estamos a desenvolver em conjunto com diversos colegas especialistas, várias universidades, que é quem nos dá a honra da vossa presença, da sua presença, e que muito agradecemos, para revisitarmos na longa duração aquilo que é a história das relações internacionais de Portugal, à luz desta chave hermenêutica da história global. Naturalmente que é um tema que levanta muitas questões e talvez é da área de experimentação deste conceito, que nos vai apresentar diversos desafios, tanto mais como sabemos as relações internacionais se cruzam precisamente com as fronteiras dos novos estudos globais, e resta perguntar qual a diferença, as semelhanças e as dimensões complementares, e de que modo é que a história global, o conceito de história global, pode trazer luz hermenêutica que nos permita olhar as relações internacionais de Portugal noutra perspectiva, noutra dimensão, neste esforço que vamos desenvolver em conjunto, com a colaboração de diferentes autores, especialistas de diferentes períodos históricos, não só da área da história, mas também da área das relações internacionais, nesta cooperação interdisciplinar. Como é que o conceito de história global se torna operativo para compreender de forma mais complexa as nossas relações internacionais na longa duração, dado que as nossas histórias globais procuram entender o nosso território como um território de cruzamentos de onde o mundo saiu e onde o mundo também chegou, e ao mesmo tempo é uma história que se procura fazer na longuíssima duração, desde a pré-história até à atualidade, procurando aquilo que são os inícios, neste caso, das relações internacionais, na pré-história até aos dias de hoje. E este desafio, uma história interepocal, interdisciplinar, multitemática, e que procura olhar o nosso território, que hoje se chama Portugal, numa perspectiva mais complexa e na lógica daquilo que nós chamamos, procurando mostrar a transparência das fronteiras, este o desafio que se coloca a este projeto concreto, no quadro dos outros que se estão a desenvolver, como experimentação para compreender uma perspectiva nova, com uma luz nova, aquilo que é a nossa história na relação com o mundo e do mundo na relação com ela, procurando superar aquilo que nós tentamos fazer com a história global, com os seus limites, aquilo que é a lógica nacionalista de olhar o nosso passado. Esse é o grande desafio que a história global nos traz, procurando romper com uma visão da construção do saber do passado, que tenta ultrapassar essa lógica nacionalista em que muitas vezes nós fomos formados. Portanto, isto é um contributo que nós queremos dar em conjunto para compreender o nosso passado nas suas múltiplas dimensões, onde as relações internacionais são absolutamente fundamentais e decisivas. E hoje temos aqui este seminário, precisamente para fazer o ponto de situação deste projeto, intitulado História Global das Relações Internacionais de Portugal, que tem sido construído com a cooperação de uma equipa coordenadora, que aqui está presente, em diálogo com a direção do projeto, e congregando uma diversidade de autores
que amavelmente aceitaram cooperar com este projeto e connosco fazer caminho para ir construindo este conhecimento em diálogo e numa perspectiva também de abertura para ir pouco a pouco aperfeiçoando os textos que vão construindo, para também se adequarem a esta chave hermenêutica que nós queremos que seja identitária deste projeto, que é precisamente a chave hermenêutica da história global. E, portanto, hoje é um dia em que, depois de 2 anos de trabalho de planificação, conceptualização e estruturação do projeto, e em que pusemos também o plano em andamento, com a coordenação dos colegas dos diferentes períodos históricos, que começaram então a avançar com este projeto. Quero salientar que um projeto, como aconteceu com os projetos anteriores, já vamos ganhando alguma experiência com estes projetos de obras coletivas. Nós sabemos que congregar diversidade de autores, diferentes especialidades, diferentes épocas históricas, diferentes universidades, de diferentes gerações, porque procuramos também que a comunidade autoral que constrói este saber seja interuniversitária, interinstitucional, internacional, mas também intergeracional. E em diferentes fases também da sua carreira de investigação e académica, lato sensu. E isto implica também, isto agora para já lançar luz sobre o ponto de situação do projeto, isto implica para quem coordena, para quem dirige e para quem se envolve no projeto, implicam muitos diálogos e também muita compreensão mútua para percebermos que estas obras fazem-se também a diferentes ritmos e muitas vezes como em lume brando. Não é um trabalho que se faz de um dia para o outro, faz-se uma construção que implica o seu tempo e aceitar também os diferentes ritmos. Quem tem experiência de obras coletivas, e uma obra coletiva que neste caso vai ter mais de 100 autores, implica aceitar os diferentes ritmos. E sabemos que academicamente temos os diferentes ritmos, temos que ser compreensivos. E, portanto, o primeiro apelo que se faz para a preparação de uma obra destas é o apelo à compreensão para os diferentes ritmos. Sabemos que há autores que são extremamente cumpridores dos prazos e até antecipam-se no cumprimento dos prazos. Há aqueles autores que precisam de mais tempo e precisamos também ter paciência com esses autores para sabermos esperar que eles tenham o seu tempo de produção dos seus textos. Estes diálogos, para fazer eu costumo dizer que para fazer obras destas é preciso realizar uma epopeia de diálogos. E é um trabalho de diálogo e de paciência e de revisitação, quer dos autores, e de acompanhamento, e também de leitura dos textos, e também da capacidade que nós temos de ter, uma certa humildade, que também temos que apelar academicamente, para aceitar também uma revisão dos textos, algumas críticas para poder melhorá-los, não só em relação a alguns aspectos do conteúdo, mas fundamentalmente em relação ao ideário fundamental que os textos devem cumprir. Porque para que esta obra seja uma obra diferenciada, não precisamos construir o saber sobre o passado à maneira clássica, à maneira como normalmente fazemos a história das relações internacionais ou de qualquer tema de história. Precisamos de enquadrar aquilo que está enquadrados com aquilo que serem construídos à luz de uma chave de leitura própria da história global. E, portanto, esta sessão, nós também costumamos fazer nestes projetos seminários de acompanhamento, ponto de situação. Este é um destes primeiros seminários em que estamos a organizar, com a comunidade dos coordenadores, dos diretores e dos autores, para podermos fazer o ponto de situação do projeto, e abrimos também esta sessão a algum debate sobre questões que queiram colocar sobre a forma como o projeto está a ser construído. Por isso, o tema deste seminário de hoje, de apresentação dos projetos, se intitula, como está subtitulado, Temas, Problemas e Periodização. Assim sendo, e feito este breve introito, passo a palavra de imediato ao Nuno Severiano Teixeira, que é diretor deste projeto, e que vai então fazer a sua locução, a primeira alocução de abertura. Professor Nuno Severiano Teixeira, muito obrigado.
Allah abençoe e obrigado pela sua presença na Universidade Aberta e neste seminário. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite e dizer que é com muito gosto que estou aqui, como é com igual gosto que partilho este projeto. Na nossa primeira conversa, no início deste projeto, julgo, aliás, por sugestão do Pedro Cardim, levantou-se a questão de, teoricamente, qual é a relação que existe entre a história e as relações internacionais. Existe alguma relação? Como é que se pode estabelecer esta relação e como é que isso pode informar o trabalho que vamos desenvolver? Bom, e na altura foi sugerido que eu pensasse um bocadinho nisso. O que eu vos vou transmitir aqui é um pouco um work in progress, não é? A reflexão, o ponto de reflexão em que eu estou sobre essa matéria e dar-vos conta disso. Primeira nota que queria dizer-vos, quando falamos de história, ou quando eu estou a nomear história e relações internacionais, não me estou a referir ao plano ontológico, estou-me a referir ao plano epistemológico, ou seja, a história enquanto conhecimento e a teoria das relações internacionais. É desse ponto de vista que queria pensar como é que as duas coisas se articulam. E a fazer isto em dois pontos de reflexão. O primeiro sobre como é que se chega à articulação teórica entre a historiografia e a teoria das relações internacionais, ou seja, qual é o processo epistemológico que se atravessa até tornar possível esse diálogo entre estas duas disciplinas, a história enquanto conhecimento e a teoria das relações internacionais, e uma segunda reflexão sobre, digamos, os caminhos vários que a partir desse momento se desenharam em historiografias diferentes, por um lado a história das relações internacionais, por outro lado a história internacional, agora muita história global, também a história transnacional. Tudo isto são conceitos que estão ainda um pouco, digamos, em definição, e como é que eles se podem relacionar. Portanto, eu ia para o primeiro ponto de reflexão, como é que nós chegamos a esta relação entre a história e as relações internacionais. Na história tradicional, muitas vezes dita positivista, este problema não existia. Esse problema não existia porque os paradigmas epistemológicos da história diplomática em particular e da teoria das relações internacionais eram praticamente bons, quer dizer, não havia grande diferença. Se olharmos para a historiografia, nós víamos uma historiografia em que a história tinha um determinado conceito de facto atomizado, o facto individual, aquilo que nós normalmente chamamos o acontecimento, o evénement. O sujeito histórico, o agente histórico era sempre individual, sempre o grande general, o rei, o imperador, o herói, o que for. Um conceito de tempo histórico bastante limitado, era o tempo de sucessão dos acontecimentos, aquilo que mais tarde o Brodel viria a chamar o tempo curto. O documento a utilizar na história, como na história diplomática, era sempre o mesmo, eram documentos escritos e não havia outro que não fosse documento escrito. No caso da história diplomática, os documentos de chancelaria, e o método era basicamente o método crítico, o método hermenêutico, vamos dizer assim. Mais uma coisa que tinham em comum, estávamos no princípio, digamos, da formação dos Estados Nacionais, do grande desenvolvimento dos nacionalismos, e, portanto, esta historiografia, tal como a história diplomática, tinha também uma função social, que era uma função de legitimação dos Estados-nações que estavam a crescer. Era, portanto, uma história narrativa, uma história, sobretudo, comemorativa, e isso era comum à história política, à história diplomática, à história militar e à história ela própria, digamos assim, à historiografia ela própria. Em certo sentido, na teoria das relações internacionais, havia um paradigma que se casava bem com isto. A teoria dominante nessa fase é a teoria realista, não é chamada teoria realista das relações internacionais, em que se defende a autonomia absoluta do político, em que se defende o monopólio do Estado sobre as relações internacionais, em que se defende que os atores internacionais são essencialmente os homens de Estado,
os reis, os presidentes, os diplomatas, os generais, as figuras de Estado, e, portanto, havia um casamento quase natural entre estas disciplinas. Portanto, havia uma homologia epistemológica, não só entre a história em geral e a história diplomática, mas também entre a história diplomática e a teoria das relações internacionais. Os autores não diferiam muito. O Niebuhr ou o Rankine eram simultaneamente historiadores e teóricos das relações internacionais. Isto é a primeira fase que vai, no fundo, até aos anos 20, os anos 30 do século passado, e que é quebrada, e é quebrada de uma forma, enfim, bastante visível, bastante vincada com a renovação historiográfica do Zanon. Portanto, isso altera radicalmente o paradigma da historiografia e cria uma ruptura entre a paradigma das historiografias em geral e o da história diplomática, da história política e até da história militar em particular. Mas da história diplomática, que é aquilo que nos interessa hoje aqui. Aquele célebre artigo do François Simeon sobre os ídolos dos historiadores, o ídolo político, o ídolo individual e o ídolo acontecimental, se quiserem, o événementiel, era completamente dirigido contra esta história tradicional, que era a forma da história diplomática. E, portanto, no fundo, contra o ídolo individual, nós vamos passar a ter atores sociais, grupos sociais, as sociedades, contra o ídolo político, a história económica, a história social, a história demográfica, por aí fora, todas as outras, a história das mentalidades, e contra o ídolo, digamos, do tempo curto, as temporalidades que o Brodel vai introduzir, do tempo médio e do tempo longo, ligado não aos acontecimentos, mas às estruturas e às conjunturas. A história diplomática permanece, digamos, prisioneira do paradigma antigo. Porquê? Porque continua a centrar-se sobre o acontecimento, é a guerra, é o tratado de paz, é a relação disto ou o tratado daquilo. Quem é que faz esses tratados? São os reis, são os presidentes, são os diplomatas. Portanto, continuamos sempre centrados na história diplomática sobre o sujeito individual e sobre o tempo curto, como é óbvio. Continua a ser uma história narrativa e, em grande medida, também uma história cuja função social era uma função legitimadora. Portanto, o que é que acontece depois deste período, digamos assim? Aparece, depois desta renovação, a ideia de que o político, o diplomático e o militar, mas neste caso o diplomático, que é o que nos interessa, não é suscetível de uma abordagem científica, se quisermos, vai continuar a ser prisioneiro da narrativa empírica da história tradicional. Portanto, isto cria no fundo, quer dizer, os historiadores sérios, não é? Os verdadeiros historiadores, desertam da história diplomática. Quem era um historiador não fazia essa coisa na história política ou na história diplomática. É o que acontece, portanto, a partir da inovação da história do século. O que é que acontece na história, o que é que acontece na teoria das relações internacionais? A própria teoria realista se vê confrontada a partir da década de 60, por aí, de 60 do século passado, depois com grande clareza na década de 70, à crítica à teoria realista com a emergência de outras teorias das relações internacionais que vinham explicar a realidade naquele momento. É o caso da teoria liberal, é o caso depois mais tarde, já no final, em 80, 90, a teoria construtivista. Mas no início, a chamada teoria liberal. O que é que defende? Ao contrário da teoria realista, primeiro, o político não tem uma autonomia total e completa. O político, de acordo com esta teoria, tem autonomia, mas é uma autonomia relativa e está intimamente ligado com os outros setores da sociedade, com a economia, com a tecnologia, com a sociedade, com a cultura. Portanto, não há uma autonomia total do político. Mais importante do que isto, não há monopólio do Estado sobre as relações internacionais, como havia na teoria realista. Ou seja, há outros atores internacionais que não Estados e que têm na cena internacional ou nas relações internacionais um papel tão ou mais importante.
organizações internacionais, forças transnacionais, organizações não governamentais, a opinião pública por aí fora. Portanto, quebra-se o monopólio do Estado. E, finalmente, digamos, o papel dos fatores estruturais, ou seja, não põe o foco no agente, não põe o foco no sujeito, no homem de Estado, no que for, põe o foco nos aspectos estruturais, na economia, na tecnologia, na cultura, etc. Em certo sentido, isto que aparece na teoria das relações internacionais casa-se com a renovação historiográfica que se verificava, só que ainda não se tinha dado a articulação. Ela vai vir dos dois lados, no fundo, chegando-se à conclusão de que o político e o internacional também podem eles próprios ser objeto de uma abordagem científica, científica, entre aspas, não é? De uma abordagem com métodos, técnicas das ciências sociais. Se a história económica pode ir buscar a teoria económica, se a história social pode ir buscar a sociologia, porquê que a história política ou a história diplomática não podem ir buscar a ciência política ou a teoria das relações internacionais? E esta mudança epistemológica é fundamental para permitir o diálogo entre as duas disciplinas, a história e a teoria das relações internacionais. Por aí, pelos anos 70 e qualquer coisa, já não me lembro muito bem, o Raymond Aron escreve um artigo chamado Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales, que é, digamos assim, um ponto-chave de mudança. Porque, enfim, como sabem, o Aron é um weberiano e, portanto, para formar a teoria, o que é que ele faz? Comparação histórica. E, portanto, a generalização teórica parte do comparativismo histórico. Isto é fundamental depois para o futuro, digamos, da relação entre as duas disciplinas. A partir daqui, portanto, é possível começar a fazer um diálogo e a história diplomática, que deixa de se chamar história diplomática, e bem, porque o diplomático é apenas entre dois Estados, e passa a chamar-se história das relações internacionais, porque alarga brutalmente o seu âmbito. Bom, a partir daqui, digamos, a plataforma epistemológica está traçada e é possível começar o caminho. Na minha opinião, não será talvez a de outros, e agora passo ao segundo ponto da minha reflexão, para não tomar muito tempo. Eu acho que o trabalho pioneiro se deu na historiografia francesa. Se deu na historiografia francesa, sobretudo a partir da escola da história das relações internacionais, iniciada pelo Pierre Renouvin, e que tem uma sequência historiográfica extraordinária, de uma extraordinária coerência, evoluindo em 4 gerações, cada uma dessas gerações com, digamos, um historiador icónico, como agora se diz, mas que tem um percurso teórico, uma genealogia teórica muito coerente. Primeiro o Renouvin, naturalmente, e depois o Durozel, com a introdução à história das relações internacionais. Em seguida, a teoria do Durozel, Tout empire périra, no fundo, que é uma aplicação à história das relações internacionais da teoria do Max Weber, da comparatividade histórica para chegar a generalizações teóricas. Em seguir o Robert Frank, um livro chamado Histoire et Relations Internationales, que é um ponto de situação aí pelo final dos anos 80, princípio dos anos 90, e agora aqui há 2 anos atrás, um ano ou 2 anos atrás, um livro extraordinário da Laurence Badel, chamado Écrire l'histoire des relations internationales. Este processo é acompanhado do lado da historiografia anglo-saxónica, em que o processo epistemológico não é muito diferente, mas eles não lhe chamam História das Relações Internacionais, chamam sobretudo História Internacional, International History. É preciso verificar-se, a minha convicção neste momento, pelo aquilo que leio, é que não há grande diferença no processo de mudança epistemológica, mas há provavelmente menos ruptura do que no processo francês, porque na historiografia anglo-saxónica nunca houve o abandono total da história.
Portanto, enquanto que no caso da historiografia francesa há uma ruptura e uma renovação, no caso da historiografia anglo-saxónica, no estado em que eu estou, há uma espécie de uma evolução tranquila da história da diplomatic history para a international history. O outro campo que aparece também mais recentemente é o da história transnacional. E aqui no caso, eu acho que o marco fundamental na historiografia de natureza anglo-saxónica é um livro do Mark Trachtenberg, de 2005 ou 2006, e que se chama justamente The Craft of International History. E a história transnacional é uma coisa mais recente. Eu acho que não varia muito do paradigma destas duas histórias, apenas desloca o objeto. Ou seja, a história transnacional faz ou debruça-se sobre factos internacionais em que o Estado não intervém. Ou seja, onde, no tipo de relações que se estabelecem atravessando fronteiras, sem controle de fronteiras do próprio Estado, e, portanto, esse tipo de relações transnacionais, portanto, internacionais, mas sem controle do Estado. Estou a falar do papel das empresas multinacionais, das organizações não governamentais, da Cruz Vermelha, das igrejas, em particular da Igreja Católica. Portanto, são fenómenos que atravessam as fronteiras dos Estados, escapam ao controle dos Estados, mas não deixam de ser fenómenos internacionais. E, finalmente, temos a história global, como é que ela se articula com tudo isto. Esta é a fase da minha reflexão que está mais atrasada e, portanto, vou ouvir os nossos colegas, pode ser que avance alguma coisa, aprenda alguma coisa já com eles.